A paz do Senhor a todos nessa noite aí maravilhosa que o Senhor preparou para todos nós. Gostaria de agradecer a Deus e neste momento fazer uma pequena oração para consagrar esse tempo ao Senhor. Nós vamos estar aí falando hoje de domínio próprio ou temperança, né? Que é um fruto do Espírito, uma virtude do Espírito. Essa noite é uma noite muito especial. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade e bendizendo o nome do Senhor. Feche teus olhos aonde você estiver e que a palavra de Deus possa alcançar o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por esse dia, por essa noite que está iniciando, pelas vidas que estão ouvindo, Senhor, e pelas vidas que ouvirão essa palavra. Essa palavra tenha, Senhor, poder para mudar, Senhor, situações, cativeiros, quebrar, Senhor, situações de morte, Senhor, todo o laço do inimigo, toda derrota, Senhor, seja lançada fora. Hoje, Senhor, nós como igreja do Senhor, nos preparamos, ó Pai, para receber mais este fruto do Espírito em nome de Jesus. Pai, sê conosco e fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém, meus amados? Queridos, hoje nós estaremos falando de domínio próprio. Nós vivemos no mundo dos estressados, nós vivemos no tempo das pessoas que não têm tempo, nós vivemos em situações estressantes e o tempo que nós estamos vivendo de confinamento aí, de quarentena, ele aflora muitos sentimentos, muitos pensamentos. Por quê? Porque estamos juntos, estamos próximos e cabe a nós termos domínio próprio, termos domínio das nossas ações, ser responsáveis por aquilo que fazemos e pensamos, né? Então hoje nós vamos compartilhar um texto, né, da palavra de Deus e vamos ver 2 ou 3 situações bíblicas aqui falando sobre domínio próprio, né? Eu sei que muita gente acha que é fácil, né? Uns vão para a meditação, outros vão para a yoga, outros vão para artes marciais, outros vão fazer corrida. Cada um acha uma maneira de se colocar numa condição de achar que pode mudar a sua vida através de uma meditação ou de algo parecido. Mas a Bíblia vai nos garantir que somente o Espírito Santo de Deus e que tem este fruto pode viver em paz. Então, eu gostaria de ler o tema do nosso estudo que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, que está em Gálatas 5:22, né? E é o último versículo, né? É a última palavra que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e, na minha tradução, temperança ou domínio próprio. Engraçado que Paulo começa falando do fruto do amor e termina falando do fruto da temperança, do domínio próprio. Se nós fôssemos explanar aqui, nós vamos entender que o último fruto talvez seja o mais importante para a convivência entre nós, seres humanos e família na terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que no fim, lá em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, que no fim a fé fica, vai tudo. O único que vai subir para o céu é o amor. Mas para nós convivermos nessa terra, para nós andarmos como crente nessa terra, nós temos que ter domínio próprio. Marido tem que ter domínio próprio, esposa tem que ter domínio próprio, pastor tem que ter domínio próprio, presbítero tem que ter domínio próprio, obreiro tem que ter domínio próprio e assim por aí afora. Governantes têm que ter domínio próprio, enfim, autoridades têm que ter domínio próprio e saber que Deus está no comando de todas as coisas. Amém? Nós vamos estar tratando aqui nesse estudo de algumas condições, porque se você não tem domínio próprio, até o amor se torna um problema na tua vida.
Você fala, você está louco? Como você fala um negócio desse? Pergunta para aquelas pessoas que mataram as suas esposas, mataram os seus cônjuges por ciúmes. Pergunta para eles o quanto eles a amavam. Ficou sem resposta. Simples, eles vão falar que amavam, mataram por amor. Mas aí você me responde, mas o amor não mata? O amor constrói? Verdade. Mas o amor sem domínio próprio mata. Porque a pessoa passa a ter possessão, posse, ciúmes. Então não é uma coisa tão simples. Então o domínio próprio ele alterna todas as coisas da nossa vida, né? Ele pode ser desde a parte que nós comemos, nos alimentamos, nós temos domínio sobre o que comemos, sobre o que bebemos, né? Não nos extrapolamos, não nos tornamos glutões. É domínio próprio. O querer e o fazer são coisas bem diferentes e bem distintas. Quando Caim matou Abel, e ele chega naquela condição diante de Deus, e Deus pergunta para ele, Caim, o que fizestes? E ele ainda é meio boca dura com Deus, ainda fala, eu não sou irmão, não sou babá dele, não sou mãe dele, não sou nada dele. Vai você procurar saber o que aconteceu com ele. E Deus dá uma resposta para Caim, diz, Caim, o pecado está à tua porta, cabe a ti dominá-lo. E Deus estava trazendo o quê? Falando para Caim o quê? Caim, tenha domínio próprio. Seja temperado. Não seja azedo, não seja doce demais, seja temperado. E aí nós lemos essas histórias e nós vamos entendendo que o amor, a graça e a misericórdia de Deus nos impulsiona para andarmos diante de Deus. Eu queria tratar com os irmãos hoje de um homem que não teve domínio próprio, de um homem que não teve temperança, de um homem que foi chamado por Deus, ungido por Deus, preparado por Deus, conhecedor de Deus, mas que lhe faltou domínio próprio. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Juízes, capítulo 16, do versículo 1 ao 3, você vai encontrar a história do homem mais forte da Bíblia, fisicamente falando. O homem que tinha força para matar 1000 homens com uma queixada de jumento. O homem que matou um leão com as mãos. O homem que fazia barbaridades. Mas faltava ali um fruto do Espírito. Faltava domínio próprio. Se você ler a história que eu citei aqui de Sansão no capítulo 16, você vai ver que ele vai para uma cidade filistia, entra com uma mulher, uma prostituta, passa lá e todo mundo na cidade fica sabendo, olha, Sansão está na cidade. Sansão está na cidade. E Sansão, ao invés de nem estar ali, porque ali não era lugar para um homem ungido de Deus, separado por Deus estar, ele já estava errado por aí, já não teve domínio próprio ali. Mas enfim, ele foi. E a palavra vai dizer que ele fica lá até meia-noite. E para provar para o povo, para provar para os filisteus, que ele era ungido de Deus, separado de Deus, ele pega o portão da cidade com o batente, põe nas costas e leva para a montanha. E leva para a colina. Amados, você não precisa carregar o portão da cidade para as pessoas reconhecerem que você é filho de Deus. Em outras palavras, você não precisa fazer o sacrifício de tolo. Se você tenha domínio próprio, tenha temperança, sabe? Não é necessário, as pessoas querem provar a todo custo que são filhos de Deus, que são crentes, vivem nesse bate-boca, brigando entre irmãos, brigando entre igrejas, brigando entre pastores, brigando entre pregadores, aquele prega melhor, aquela prega melhor, aquele é uma tragédia, o outro é uma desgraça. Irmãos, você não precisa provar nada para ninguém. Quem precisa provar algo para alguém, já provou. Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário.
se encravou naquela cruz para alcançar a minha e a tua vida. Então, o de resto que nós fazemos ou deixamos de fazer aqui, pouco importa. Damos o bom testemunho, como Paulo diz, a ninguém deveis nada, somente o amor. Enfim, Sansão trata aquela situação como algo snob. Eu vou mostrar para você que eu sou crente de verdade. Eu vou mostrar para você que eu sou servo de Deus na verdade. Irmãos, até a fé, se não tiver temperança, ela se torna em maldição. Como assim? Fé é um dom de Deus. Se você pegar a história do mundo, veja quantas pessoas morreram pela fé. Quantas pessoas perderam as suas famílias, perderam as suas casas pela fé. A fé, irmão, é dom de Deus. É algo daquilo que se espera e não vê. Mas se não tiver temperança, se não tiver domínio próprio, você se torna um religioso. Você se torna simplesmente um fariseu. É a triste verdade, infelizmente. Então, quando eu paro para ler essa história de Sansão, Sansão tinha fé? Tinha. Ele foi fruto de uma promessa, foi fruto de uma revelação de Deus. A sua mãe era estéril. Então, ele tinha todos os requisitos para ser um homem de Deus, um grande juiz de Deus, um libertador de Israel. Mas não tinha domínio próprio. Moral da história, foi preso, raspado, perdeu tudo que tinha. Foi preso nas colunas e morreu. Aí você fala, pelo menos ele fez alguma coisa. Irmãos, Deus não te chamou para ser preso por correntes, para salvar ninguém. Deus te chamou para ser livre e salvar pessoas da prisão. Deus não te chamou para ser preso e derrubar colunas e matar ninguém. Ao contrário, Deus te chamou para que você viaje nas asas do Espírito e leve a salvação para aqueles que estão em prisão, em cativos. Não é isso que diz lá em Isaías 61? É isso que diz. Jesus falou, eu sou carvalho de justiça, né? Vim para libertar os que estão cativos, os que choram, alegrar os que choram. É para isso que a tua fé foi te dada. Tenha domínio próprio. Não ache você que você vai vencer o mundo com seu braço, mostrando que seu braço é forte. Se você não tiver domínio próprio, você vai se dar mal. Como muitos já se deram. E como muitos estão se dando hoje. Porque acha que tem o nome de Cristo. Acha que tem uma camiseta com Jesus escrita nas costas. Pode fazer qualquer coisa. Mas a Bíblia diz, meu amado, tenha domínio próprio. Né? Eu vou falar algo aqui para você nessa noite que talvez não agrade aos teus ouvidos. Mas se você quer ter uma vida de santidade com Deus, se quiser ter uma vida de santidade, quer ter esse fruto do Espírito, fuja das prostituições. Mas eu sou crente, eu sou da canela de fogo, eu sou poderoso demais, eu jejuo 3 vezes por semana, vou ao monte, vou no vale, vou na lagoa. Você pode ir aonde você quiser. Se você não fugir da aparência do mal e não fugir das prostituições, sabe o que vai acontecer com você? Você vai cair. E não adianta você achar que você é forte se você não tiver domínio próprio. Porque o domínio próprio te mantém distante, te faz ter temor do pecado, ter nojo do pecado. Eu não quero pecar. Isso é domínio próprio. Eu posso pecar, mas eu não quero. Eu tenho autoridade para fazer aquilo que eu quero. Mas eu não quero, porque Jesus me ama. O meu reino é no céu. Aí é que está o domínio próprio. Não jogue tudo pelos ares, porque você ouviu uma palavra dura nessa semana. Não jogue tudo pelos ares, porque o seu marido ficou bravo. Não jogue tudo pelos ares, porque o teu filho ficou bravo. Pelo contrário, junte tudo aos pés da cruz. Ponha perto de Jesus. É lá que está a sua vitória. Tenha domínio próprio. Não lance mão do arado a quem Jesus te chamou. É uma verdade para nossas vidas. Eu gostando ou não. Você gostando ou não. É a Bíblia. Outra fase que nós entendemos nessa noite, outra situação,
É quando você vê a história, lê a história de Naamã. Quando você encontra a história de Naamã, se não for meu engano, está lá em 2 Reis. Se não for meu engano, talvez esteja lá. Mas eu não vou ler para você procurar na tua casa. Quando Naamã chega e ele espera uma recepção calorosa do profeta, e ele espera que as pessoas venham bajulá-lo, venham com aquele reteté de crente para a vida dele, e ele fala, e aí Eliseu está lá dentro da sua cabana, fala para Geazi, fala para aquele cidadão, ele não precisa nem me ver, não quero ver, não quero falar com ele. Fala para ele lá, dar 7 mergulhos no Rio Jordão, e ele vai voltar para casa curado. Naamã não tinha domínio próprio. Por quê? A primeira coisa que ele fez foi se irritar. Ficou nervosinho? Igual você e eu, muitas vezes, quando Deus dá uma resposta para a gente, né, para nós, né, fala, não, eu não quero que você faça isso. Aí você fica bravinho, nervoso. Eu fui na igreja hoje, mas Deus não falou comigo. Não, não é que Deus não falou com você, é você que não ouviu Deus. É diferente. Deus está falando todo o tempo. Leu a palavra de Deus, Deus está falando. Não tem segredo. Mas a Bíblia vai dizer que Naamã fica nervosinho, estressado. Ai, meu Deus, esse homem tinha que vir aqui, olhar para o céu, levantar a mão e dizer, eis que te curo, que te limpo em nome de Jesus. Você está purificado no sangue da cruz. Me manda tomar banho no rio? Eu sou Naamã, chefe do exército da Síria. Eu não sou qualquer um. Não é mesmo, você não é qualquer um. A partir do momento que você entende que Jesus Cristo é maior que você e maior que seu ego, né? Mas enfim, voltando aqui para o tema, né, para nós não perdermos o foco, Naamã fica todo revoltado, fica todo estressado, porque ele sabia que aquilo não era o tratamento digno de um oficial do rei. Mas pensa na sua vida, tem sempre alguém disposto a te ajudar, se você quiser ouvir. A primeira pessoa que tentou ajudar Naamã foi a escrava israelita. Ela falou, se o meu senhor estivesse em Israel, não tinha lepra na vida dele. Tem um profeta lá que é pai bola. Já foi a primeira ajuda. A segunda ajuda foi o rei enviar a carta e falar, estou enviando ele. E a terceira ajuda, por incrível que pareça, foi dos servos de Naamã, que o chamavam de meu senhor, meu paizinho. Ele era tão respeitado, mas não tinha domínio próprio. Ele podia ser um cara bom, mas não tinha domínio próprio, não tinha temperança. Talvez até por ser militar. Não é o caso. E aí a Bíblia diz que os jovens, os meninos, os ajudantes, os auxiliares dele falam, meu senhor, ele não te pediu nada. Ele não te pediu ouro, não te pediu prata, não pediu para você subir a escada de joelho, não pediu para você andar pelado pela cidade de Jerusalém. Ele não pediu nada para você. Ele pediu unicamente para você descer a água do rio. O rio está aqui. O Senhor está aqui. E o Senhor vai perder a bênção, vai voltar para a Síria leproso, porque não tem domínio próprio. Mais um triste relato para nossas vidas, irmãos. Tem muita gente voltando para suas casas leprosos, porque não ouve os conselhos dos homens de Deus. Não ouve a voz de Deus. Porque se ouvisse, não voltava leproso para casa. Não volta, porque a Bíblia diz que todo leproso que chegou até Jesus foi purificado. Se voltou leproso, é porque não encontrou Jesus. E aí a palavra vai dizer que os meninos que estavam com Naamã convencem ele. Fala, Senhor, não estão te pedindo nada demais. Mas às vezes, irmãos, o nosso ego, ele é tão grande, mas tão grande que ele não cabe dentro da gente. E a gente acha que Deus tem que fazer o que nós queremos e não o que Ele quer. E eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Deus continua sendo Deus. E Ele não vai mudar. É eu e você que temos que mudar. Temos que ter domínio próprio.
Se falou para fazer, faça. Se a Bíblia disse faz, faça. Se a Bíblia diz não faz, não faça. Como diz Jesus, é sim, sim e não, não. O domínio próprio está muito ligado a isso, irmãos, a obedecer, a entender o qual é a diretriz de Deus para a tua vida. Nós temos centenas de exemplos na Bíblia de homens que perderam a sua herança, a sua bênção, por não ter domínio próprio. Tantos, eu não vou citar aqui, porque é uma quantidade enorme. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Tenha entendimento que Deus, Ele quer que você se controle. Ah, mas estão batendo, estão chutando a minha canela. Se controle. Ah, mas estão brigando comigo, eu sou inocente. Se controle. A vingança pertence ao Senhor, como diz Paulo. Não se preocupe. Ah, então quer dizer que eu tenho que orar para Deus se vingar? Não, não precisa. Deus enxerga tudo e todos, irmãos. Deus sabe o que você está passando e como você está passando. E eu vou te dizer uma coisa nessa noite. Deus não te deu uma luta maior do que você possa vencer. Porque o dia que Ele te der uma luta maior que você possa vencer, Ele luta por você. Você nunca vai perder com Deus. Não vai. É bíblico isso. Mas nós temos isso e achamos muito interessante. E quando eu paro para analisar, lembra que eu falei para você da fé? Que a fé pode se tornar uma pedra de tropeço na vida das pessoas? Na vida do crente, que acha que pode fazer tudo, que nada vai acontecer para ele? Com ele? Né? Tem o super crente, né? Tira o óculos, vira o crente, super crente. Paramos para ler Lucas, capítulo 10. Ou é, não, acho que é capítulo 10. Se não for, ou é o 17. Está lá em Lucas. Quando ele vai dizer para você assim: ide, vai pelas aldeias, não entrais nas aldeias samaritanas, vai nas ovelhas perdidas de Israel. Prega o evangelho, expulsa o demônio, faça tudo o que tem que ser feito no meu nome. Aquele lugar que te der comida, fique por lá. Aonde não der, não te der paz, bata a sandália do teu pé e vai embora. Eu estou falando da missão dos 70. Né? Quando Jesus, foi a primeira vez, o primeiro evangelismo que Jesus mandou os discípulos fazerem. Mas o que me alegra nesse trecho é capítulo 10. O que me alegra muito nesse texto é quando eles voltam. Sempre quando eu leio esse texto eu fico muito impactado, porque eles voltam todos saltitantes. Parece crente, criança que ganharam picolé e pirulito. E voltam felizes, gritando. E Jesus reúne eles e fala para eles: e aí, conta para mim as novidades, conta a benção, irmão. Conta o milagre. E aí eles começam: mestre, nós estamos impressionados. Os demônios nos obedeciam, as enfermidades iam embora em teu nome. Nós estamos assim radiantes, nós estamos assim estupefatos do que o Senhor fez conosco, da autoridade que o Senhor nos deu. Nós estamos maravilhados, nós estamos assim impactados, nós estamos assim andando nas nuvens. E aí Jesus traz uma dose de domínio próprio para aqueles discípulos. E qual é? Jesus fala para eles: vocês estão felizes com isso? Eu vi Satanás cair do céu. Aí você fala: nossa, mas Jesus era uma pessoa extremamente chata, né? Tava todo mundo feliz, ele jogou um balde de água fria nas pessoas. Coitados dos discípulos, né? Sei lá, de repente até jejuaram, oraram. Foram trazer uma boa notícia para Jesus. E Jesus vai e joga esse balde de água fria neles. Tadinhos. Não, irmãos, tadinho não. Jesus conhece o ser humano. Porque aqueles homens estavam mais preocupados com os milagres do que com o dono do milagre. Porque ele fala: não ficais alegre pelos demônios te obedecerem.
Não ficais alegres pelas enfermidades serem curadas. Antes, ficais felizes, bem-aventurados, cheios de alegria e de prazer, que vossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso é domínio próprio. É você saber que você tem autoridade nessa terra para fazer obras maiores do que a que Jesus fez. Mas você reconhecer que todas essas obras que você fizer, a maior ainda é morar no céu. Ainda é morar com Jesus. Você pode ter o seu milagre, você pode orar e uma pessoa sair andando, um paralítico, sair andando aqui deste lugar, desta casa de oração, da sua casa, aonde for que você estiver. Mas lembre-se de uma coisa, isso não é primordial. O primordial é entender que o teu nome está no livro da vida. É entender que Jesus te deu um norte para você seguir. Seja um homem equilibrado. Seja uma mulher equilibrada. Deus te usa, glória a Deus. Deus te usa, Deus seja louvado. Mas lembre-se sempre, o maior milagre que pode ocorrer na vida de um cristão é ir morar no céu. E o domínio próprio vem logo para isso, irmãos. Para nós não nos exaltarmos e para nós também não nos colocarmos por baixo. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda, né? Mas tem muita gente só pensando que é só cabeça, né? Mas nós não somos, nós somos um corpo. A cabeça é Cristo. Então, você não é cauda, você é corpo. Eu sou corpo, corpo de Cristo. Membros um dos outros, com diferenças, com rituais, com situações, mas nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Não somos cauda e nem cabeça, né? Cabeça é Cristo e nós o corpo. E eu já estou muito feliz de ser o corpo de Cristo, de ter você como meu irmão, de ter você como minha irmã, de ter você como aquele que vai morar no céu junto comigo. Isso não tem preço. Então, o domínio próprio te põe no seu lugar. Qual é o seu lugar? O seu lugar é lugar de adorador. O seu lugar é o altar do Senhor. E o domínio próprio é o único fruto do Espírito que vai te dar esse equilíbrio. Você não vai ser tão espiritual de achar que todo mundo merece ir para o inferno. E você também não vai ser pecador a ponto de achar que Deus não vai te castigar. Isso é domínio próprio. Isso é vontade de querer ir para o céu. Isso é desejo de morar no céu. Então, meus amados, nessa noite gloriosa, eu queria deixar essa palavra para você. Pense bem nisso. Sabe? Veja a vida de Sansão. O que ele fez, como ele estragou a sua vida. Morreu de uma maneira prematura. Veja a vida desses meninos que salvaram a vida de Naamã. Naamã mergulhou no rio e saiu limpinho. Né? Eu até brinco sempre nas minhas pregações que diz que foi a primeira cirurgia plástica da vida, né? Que tem escrito. Né? Porque a Bíblia relata que ele saiu com uma pele de bebê, de criança. Né? É o sonho de todo artista de televisão. Mas esse sonho só realiza em poucos. E para nós termos a lição de Jesus. Jesus nunca jogou balde de água fria nos discípulos. Jesus apenas deu equilíbrio para eles. Falar, olha, vocês podem fazer muita coisa, mas não se esqueçam que o mais importante já foi feito, que é a minha morte na cruz do Calvário. Você pode fazer muitas coisas, e farão, porque está escrito. Mas nunca se esqueça de ter domínio próprio, de saber que sem mim nada podeis fazer. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa te guardar. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento, pequeno momento, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por esse dia. Obrigado por cada vida, por cada família, por cada lar que essa palavra entrar. Guarda, protege, livra, nos dê domínio próprio, Senhor, nesse tempos difíceis de convivência. Senhor, estarmos tão próximos, Senhor, e isso às vezes gera atrito.
mas que nós tenhamos domínio, inteligência e sabedoria para saber que o Senhor é Deus e fora de ti não há outro. Guarda, Senhor, os lares, guarda os maridos, ó Pai, guarda os pais, guarda os filhos, dê domínio, Senhor, próprio para essas famílias, para que venham crescer e conhecer a Tua graça. Conhecer a Tua graça de forma maravilhosa e que não possa voltar para trás. Nessa noite é o que eu te peço. Guarda, Senhor, os corações e nos dê santidade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.